Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Bruschi e é uma satisfação enorme tê-los aí participando conosco no nosso curso focado para entrevistas para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho no agronegócio. O meu objetivo aqui hoje, inicialmente, é me apresentar para que a gente se conheça um pouco melhor. Então, como eu já disse, eu me chamo Matheus Bruschi, eu sou do interior de São Paulo, fiz engenharia agronômica lá na Unesp em Ilha Solteira, né? E trabalho aqui no Rio Grande do Sul já desde 2013. Passei então pelas áreas de soja, do mercado de patentes de soja, fui RTV de milho, né, numa região onde eu pude conhecer diversas fases do desenvolvimento da cultura, diversos perfis de clientes, né, foi uma vivência bastante interessante. Depois eu fiz parte do time de marketing da empresa onde eu trabalho, olhando para o mercado de crop protection, né, então conheci culturas diversas, né, como o HF, maçã, cebola, tomate, uva. Trabalhei também com as culturas de grãos, né, trigo, soja, milho, né, focado no mercado de químicos. E hoje, atualmente, eu sou gerente regional de sementes de milho. O que eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, é que adquirir conhecimento é muito importante, mas principalmente quando acompanhado de ação. Então se imagine agora num barco, com dois remos. Um deles é o conhecimento e o outro é a ação. Se você girar apenas um dos remos, que é o do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, o que acontece com o seu barco? Você vai começar a girar no mesmo lugar e não vai para frente. Então o meu convite aqui para vocês é que vocês acreditem no conteúdo que vocês estão assistindo e que irão assistir daqui para frente e juntamente com o conhecimento adquirido, que vocês implementem as técnicas e sugestões que a gente vai dar aqui. Lembrando que existe uma escada de conhecimento, onde no início você é uma pessoa inconsciente e incompetente em relação àquilo, porque você nunca viu e você nunca executou aquilo, né? Conforme você adquire o conhecimento, você se torna consciente daquilo, mas ainda incompetente quanto àquelas habilidades, porque você ainda não tem prática. Então agora que você conhece e pratica, você tem consciência e competência naquele assunto. Mas o ponto é que a consciência te faz pensar para executar aquilo. Com mais prática, você vai se tornar inconsciente competente, ou seja, você vai viver aquilo de uma forma muito mais natural e com muito mais efetividade. Então, meu convite de novo, pessoal, adquiram conhecimento, mas coloquem em prática até que vocês cheguem a executar isso de forma inconsciente no seu dia a dia. Bom, vamos começar o nosso primeiro módulo, então, pessoal, prático, né? Que é para falar sobre o elevator pitch, ou o discurso de elevador. O que é isso? Para que serve? O elevator pitch é uma forma de você organizar o seu discurso sobre você mesmo de forma a ser rápido, objetivo e eficiente. Ou seja, quando a pessoa escuta a forma como você conta a sua própria história, você causa impacto, gera curiosidade sobre você, suas experiências e suas vivências no mercado de trabalho. Então, o primeiro passo do elevator pitch, pessoal, é a gente conseguir separar de forma organizada as vivências que você teve ao longo do tempo, ou seja, de maneira cronológica, tá? Porque com isso você consegue deixar claro para quem está te escutando em quais são os momentos da vida que você passou por aquelas experiências e tudo mais. Depois que você divide cronologicamente as suas vivências, está na hora de explicar ela. E eu sugiro que você faça isso em 3 pilares. Primeiro, fale dos aprendizados que você teve durante aquela passagem, né? Depois, você explica os desafios. E essas coisas estão muito conectadas. Geralmente, nos momentos de desafios, são os momentos onde você mais aprende. E por fim, você fala dos resultados que você entregou. Ou seja, como aquela região ou aquela posição estava antes de você entrar e como você deixou ela quando você saiu. Então, de forma prática, pessoal, eu vou contar minha história para vocês quando eu passei pelo mercado de milho, tá? Como representante técnico de vendas. Então, os meus maiores aprendizados foi que o lugar por onde eu passei, eu brincava que ele era uma mini regional, porque era uma área, uma extensão muito grande de atuação. Eu trabalhava atendendo distribuidores, cooperativas, atacado. Eu trabalhava num mercado onde eu precisava saber sobre a produção de grãos, sobre a produção de silagem. O plantio do milho começava em julho e ia até dezembro, janeiro, então eu pegava safra e safrinha. Então o maior aprendizado para mim foi que ele foi muito diverso, inclusive a nível de cliente.
eu cheguei a trabalhar com clientes de 1 hectare, 2 hectares e clientes de até 500, 600 hectares na cultura do milho. Então foi muito ampla a experiência para eu entender sobre isso. Um dos grandes desafios que eu tive nessa minha passagem foi acesso de mercado. Eu precisava chegar e reestruturar todo o acesso. Então em alguns lugares eu tinha muitos distribuidores, em outros eu tinha pouco, em certos lugares eu tinha distribuidores não alinhados com a estratégia. Então o trabalho que eu tive que fazer nesse momento foi de reorganização de acesso ao mercado, né? Incluindo a abertura de novos parceiros comerciais, fechamentos de outros, expansão em modelos de negócio como o atacado, que não tinha na minha região, e a gente abriu um atacadista para trabalhar. Então o meu grande desafio foi relacionado a isso, tá? E o resultado, vamos dizer assim, que eu entreguei na região, foi que eu peguei uma região com 12 mil sacos de milho e entreguei com quase 18 mil sacos de milho, tá? Com um acesso todo reestruturado. Então, de forma bem breve, isso aconteceu nos anos de 2017, 18 e 19. Eu falei para vocês dos 3 pilares que eu aprendi, meus aprendizados, meus desafios e as minhas entregas naquele momento. Então, essa é a forma onde você consegue construir um elevator pitch de forma a contar objetivamente e que a pessoa entenda todo o seu processo durante aquela fase. Dentro do seu elevator pitch, é importante também você falar um pouco sobre as suas fortalezas comportamentais, pessoal. E existem diversas formas de você descobri-las. O autoconhecimento, a autoobservação do seu dia a dia é uma das formas de você começar a entender quais são as suas fortalezas, né? Mas existem testes importantes que podem te ajudar. Existe o teste DISC, existe o teste das 16 personalidades e existe o que eu mais gosto, que é o Descubra os seus pontos fortes do Instituto Gallup. Todos esses testes, basicamente, você responde a uma série de perguntas, no qual, através das suas respostas, a metodologia vai te dizer qual é o seu tipo de perfil e quais são as suas fortalezas comportamentais, né? Por exemplo, no teste DISC, eu sou o perfil C, uma pessoa que olha para acabativas, execução, análise, né? Isso aparece também no ponto Descubra os seus pontos fortes, assim como aparece nos 16 personalidades. Então, através de alguns testes, eu comecei a ver que algumas coisas de fato se conversavam, né? Mas com o tempo, você começa a ir criando a sua própria linguagem sobre as suas fortalezas. Então, hoje, eu não uso mais nenhuma dessas metodologias para falar sobre as minhas fortalezas, porque eu fiz as 3, conectei o que tinha de comum entre elas, passei a pedir muitos feedbacks, que é outra forma de você se conhecer, porque a nossa visão sobre nós mesmos, ela nunca é completa. Então, pedir feedback para as pessoas que estão ao seu redor, observando o seu trabalho, é fundamental para que você tenha uma visão mais ampla do seu comportamento e das suas fortalezas. Então, através dos testes e feedbacks, eu fui criando a minha própria linguagem de como falar de mim mesmo. Mas o que eu sugiro para vocês, pessoal, é que procurem por testes como o que eu falei. Vocês podem comprar o livro Descubra os seus pontos fortes, vocês podem procurar na internet pelo teste DISC, pelo teste das 16 personalidades e começar a se conhecer através dos testes. E de novo, com o tempo, esse conhecimento vai se enquadrando na sua própria linguagem, porque o seu autoconhecimento vai aumentando. E para finalizar o elevator pitch, pessoal, nós falamos da cronologia dos fatos, das experiências em si, onde nós dividimos em 3 pilares, falamos das fortalezas comportamentais e agora está na hora de falar dos cases de sucesso, que são muito bem-vindos em todas as entrevistas. Os seus cases de sucesso, eles têm que estar conectados com a sua vivência e com as suas fortalezas, tá? O desafio que eu trago para vocês, e é uma coisa que a gente vê muito em entrevista, é que a sua base de cases de sucesso, ela sempre tem que se renovar. Porque no momento da entrevista, se você só conta situações que aconteceram há muito tempo atrás, isso passa uma impressão de que você não tem feito mais nada nos últimos tempos. Então o desafio que eu trago para todos vocês é pensar em como você pode estar no seu dia a dia renovando o seu banco de cases de sucesso. E aí sim colocar ele, né, de forma a conectar esses cases com todas as vivências, né, explicando o porquê de você ter desenvolvido aquela situação, como que ela te ajudou nos desafios, que a gente falou que é um dos pilares ali da sua vivência, né?
e com o tempo você vai renovando e trazendo cada vez mais cases. Eu tento sempre trabalhar pensando assim, hoje, qual é o novo case de sucesso que eu vou trazer para um momento de conversa e de entrevista? Para que eu consiga renovar e consiga entregar cada vez mais. Bom, a gente falou com um pouquinho mais de profundidade sobre a parte teórica do Elevator Pitch. Então nós falamos de dividir as ações cronologicamente, nós falamos sobre, no momento de explicar a sua passagem, falar sobre desafios, aprendizados e entregas. Falamos de também incluir no seu Elevator Pitch a parte comportamental, as suas fortalezas comportamentais e, por fim, os seus cases de sucesso. Dessa forma, você vai conseguir construir um discurso rápido, objetivo e eficiente, que vai passar para quem está escutando tudo aquilo que ele tem que escutar sobre você. O que nós vamos fazer agora é olhar na tela para eu mostrar para vocês como que eu preencho e já trazer para vocês qual que é a metodologia que a gente vai usar para construir todo esse Elevator Pitch na prática. Bom, agora que nós entendemos como criar o nosso discurso sobre nós mesmos através da técnica do Elevator Pitch, a gente precisa agora fazer uma sondagem da vaga. Um dos grandes erros que a gente vê nas entrevistas é que a pessoa, no momento da entrevista, ela mostra que ela não sabe quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são as habilidades que ela precisa ter e mostrar numa entrevista para passar segurança ao entrevistador de que ela é a pessoa certa para aquela posição. Então, entender o contexto da vaga e fazer essa sondagem é fundamental para a sua preparação. Num momento onde você encontrar um entrevistador difícil, que tenta te pressionar, eu garanto que com o entendimento da situação da vaga, você vai responder muito melhor e vai ficar muito mais calmo nesse momento. Então, a técnica que eu gosto de usar para fazer essa sondagem de mercado, daquela posição que você está concorrendo, é a matriz SWOT. A matriz SWOT, ela é uma ferramenta onde você olha para fatores internos e externos, positivos e negativos da empresa naquela região onde você está concorrendo à vaga. Por exemplo, se a gente quer falar de strengths ou as forças, nós estamos falando de um fator interno da companhia e positivo. Nesse quadrante podem entrar, por exemplo, assuntos como portfólio de produtos. Você tem um portfólio altamente aderente à necessidade de mercado da região. Da mesma forma, como você pode mapear quais são os pontos negativos internos também. Ou seja, às vezes naquela posição a empresa teve um problema logístico naquele ano, não conseguiu entregar produtos, então foi uma falha logística da empresa e que se você entrar naquela posição você vai ter que lidar com aquilo. Mas é importante que você mapeie. E você também pode, nos dois outros quadrantes, olhar para fatores negativos externos, que pode ser uma condição de mercado, como por exemplo o clima. O clima não é um fator interno à companhia, ele é externo. É uma coisa que a gente não controla e que não está dentro da companhia. Então essa pode ser uma ameaça, ou threats, né? E você pode também identificar um ponto positivo externo, que pode ser o preço da commodity. A empresa geralmente não controla o preço da commodity. Mas se você está num momento positivo de milho, por exemplo, que é o mercado que eu trabalho, você tem um bom preço, isso pode ser uma boa oportunidade para você vender mais semente de milho. Então a matriz SWOT, pessoal, ela te ajuda a entender melhor o contexto da região. Isso vai clarificar para vocês quais são os desafios, quais são as oportunidades, certo? E como fazer isso? Através de conversas. Em uma das minhas entrevistas de emprego, a última que eu participei para a posição que eu estou hoje, eu falei com mais de 15 pessoas para me preparar. E através das conversas com as 15 pessoas, na visão delas e não só na minha, eu fui mapeando quais são os fatores positivos internos da empresa, quais são os fatores negativos externos, o que está acontecendo de ruim, o que eu tenho de oportunidade, o que eu tenho que olhar para dentro daquela empresa para entender se eu tenho as habilidades necessárias para passar pelos desafios que aquela posição pode me dar caso eu assuma aquela região. Então, pessoal, fazendo um fechamento, entenda bem o que é a matriz SWOT, converse com as pessoas, mapeie os desafios e as oportunidades através dessa metodologia para que você entenda melhor qual é o terreno que você está pisando. Bom, nós já falamos de Elevator Pitch, nós já falamos de matriz SWOT, de entender os desafios e oportunidades do mercado, mas, Matheus, dá muito trabalho fazer isso. Será que isso me ajuda mesmo numa entrevista?
Então aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o grande segredo da coisa. Você ter feito um bom elevator pitch, uma boa análise de mercado, te permite conectar toda a sua vivência, suas fortalezas, seus cases de sucesso com os desafios e oportunidades da região. Então, se você vai entrar numa entrevista que você sabe que ela passa por um desafio de gestão de preço de pontas, você tem muitos parceiros naquela região que competem muito pelo agricultor na ponta. Você já sabe desse desafio, por quê? Porque você fez a sondagem. E aí agora você tem que conectar dentro do seu elevator pitch qual é a vivência, o case de sucesso que mostra ao entrevistador que você está preparado para assumir a região e desempenhar bem em relação às oportunidades que você vai ter naquele mercado e aos desafios. Então, por exemplo, se você já sabe que a região tem um problema de preço de ponta ou tem um parceiro comercial que virou o ano com estoque de passagem muito grande, né? Ou você está lançando um novo produto naquela região que vai cobrir uma necessidade do mercado que antes não era possível, você sabendo disso tudo, você tem uma vantagem competitiva muito grande em relação aos outros concorrentes, porque além de contar bem, que é o que nós vamos estudar no próximo módulo, que é comunicação, você consegue também escolher o case correto para trazer para a entrevista. Então o grande valor, o grande pulo do gato para mim é você ter o seu discurso bem formulado, seus cases de sucesso e conseguir conectar tudo isso com a região. Então, de novo, como você descobre isso? Conversando com as pessoas, fazendo network, se conectando, perguntando como é que está a situação. Qual é o seu trabalho antes da entrevista? Pegar toda a sua vivência e conectar com tudo que você achou dentro da análise SWOT. Então, dessa forma, você vai poder escolher o case certo para trazer para a entrevista. O que geralmente não acontece. Infelizmente, em algumas perguntas que a gente faz nos momentos de seleção de candidatos, os cases ou são muito superficiais ou eles não estão conectados com alguma necessidade que o gestor precisa para aquela região. E isso acontece porque as pessoas não se preparam. Então, a dica que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, e que é muito eficiente, é justamente essa. Conectar desafios e oportunidades com as suas fortalezas comportamentais e a sua vivência no campo. Muitos mentorados me perguntam, mas Matheus, e se eu fizer a análise SWOT e o meu elevator pitch e o entrevistador não fizer uma pergunta em que eu possa encaixar um desses cases? Aí eu acho importante nesse momento da entrevista você de fato procurar colocar, né? Nem sempre o entrevistador vai fazer aquela pergunta exata, mas você pode aproveitar alguma pergunta para trazer algum tipo de conexão que você queira mostrar. Ou, ao final da entrevista, muitos entrevistadores vão te perguntar se você quer dizer mais alguma coisa, se algum ponto não foi abordado, se tem mais algo que você quer dizer. E nesse momento você não pode deixar essa oportunidade passar, né? Já fiquei sabendo, já participei, já vi muitas entrevistas onde no final a gente pergunta: você gostaria de abordar mais algum ponto? Tem algo que você não falou, que você quer que a gente saiba? E a pessoa não fala nada. Isso passa até uma certa impressão de que a pessoa talvez nem esteja com tanta vontade de assumir aquilo, ou de que ela realmente não se preparou para aquela conversa, né? Porque, convenhamos, 1 hora, 40 minutos de conversa é um tempo muito pequeno para você conseguir mostrar toda a sua qualidade profissional. Então, quando em 40 minutos, 1 hora, a pessoa não tem mais nada a dizer, ela deixa uma dúvida no ar. Então, pessoal, meu recado é: aproveitem para mostrar tudo que vocês construíram, a história de vocês, para mostrar toda a conexão do seu perfil com a vaga. Não deixe essa oportunidade passar, tá joia? Bom, da mesma forma como nós mostramos na tela o elevator pitch, agora eu quero mostrar como ele se conecta com a matriz SWOT. Então presta atenção que eu vou pegar alguns cases de sucesso e algumas fortalezas comportamentais e vou mostrar como você pode conectar. Então eu vou começar contando um pouco da minha própria história aqui para vocês, pessoal, vamos lá. Eu vou começar colocando o ano em que eu entrei no mercado de trabalho, que é 2014. Então eu vou falar rapidamente do meu primeiro desafio, que foi a posição de RTV de soja, tá? Então vamos começar falando então quais são os meus desafios, quais foram os meus aprendizados e quais foram as minhas entregas, né? É assim que esses são os 3 pilares da sua explicação da experiência que você teve naquela posição, tá? Do teu histórico. Então eu tinha como desafios relação, por exemplo, com stakeholders, tá? Holders da cadeia de soja.
Outro desafio que eu era muito novo. Tinha 23 anos e me relacionava com pessoas muito experientes. Por aí vai. Então o objetivo é você ir colocando seus desafios. Bom, vou colocar quais foram os meus aprendizados, né? Então, por exemplo, eu aprendi muito sobre negociação nessa época já, né? Vamos lá. Negociação foi uma skill que eu desenvolvi. Inteligência emocional e por aí vai. E aí, quais foram as minhas entregas? Bom, foi a manutenção, né, do sistema de captura de valor. E eu fazia aqui, uma entrega que eu fazia era um faturamento de 33 milhões de reais em comercialização de sementes. Essas foram as minhas entregas, tá? Agora a gente vai fazer isso para todas as outras passagens de carreira. No caso eu estou fazendo da minha, aí você vai fazer da sua, tá? Então vamos colocar agora aqui, ó, 2017. Em 2017 eu fui RTV de milho, né? Então quais eram os meus desafios? Conhecer uma nova cultura agrícola, tá? A região, eu falava que ela era uma mini regional porque ela era muito grande, né? Enfim, eu não vou preencher completo aqui para a gente conseguir ser mais objetivo. Aprendizados, né? Então eu aprendi a trabalhar com milho em diversas situações, né? Eu trabalhava com milho safra, milho safrinha, eu atendia cooperativas, distribuidores, atacadistas, eu tinha clientes de diversos tamanhos, né? Era uma região, por exemplo, que se plantava milho após o tabaco, então eu tinha clientes de 2 a 5 hectares, mas eu tinha clientes lá na região de Cachoeira do Sul, onde eu atuava, de 500, 600, 700, 800 hectares de milho, né? Então eu aprendi bastante sobre a cultura, eu abri canais e fechei canais, enfim. E as minhas entregas, né? Eu saí daquele ciclo com 17.500 sacos de milho e eu reestruturei o acesso ao mercado. Então, pessoal, a gente vai preenchendo de acordo com as nossas experiências. Eu vou preencher resumidamente essas duas, tá? E aí, o que mais a gente vai fazer para estruturar o nosso elevator pitch? Eu vou escrever um pouco, a gente vai escrever um pouco das nossas habilidades, né? Das características comportamentais que são mais marcantes, assim, na nossa pessoa, né? Então, como é que a gente descobre isso? É através da experiência, você vai amadurecendo um pouco da visão que você tem sobre você mesmo, você vai recebendo feedbacks, vai fazendo planos de desenvolvimento acompanhado dos seus gestores, com isso você vai se autoconhecendo melhor e entendendo as suas habilidades, mas a gente pode fazer testes também que dizem quais são essas características mais avançadas na nossa personalidade, né? Eu gosto, por exemplo, tenho 16 personalidades, que é um teste gratuito na internet. Se vocês procurarem, vocês vão conseguir fazer um teste por volta de 10 a 15 minutinhos. Ou vocês podem comprar o livro Descubra os seus pontos fortes, que é do Instituto Gallup, tá? É um teste também, você compra o livro, vem um link nesse livro e uma senha, você entra e faz um teste respondendo perguntas que leva de 20 a 25 minutos. Inicialmente eu gosto desses testes porque eles começam a dar uma noção de quais são as suas fortalezas, mas obviamente com o tempo você mesmo vai começar a perceber de fato que você faz bem. Então eu vou colocar aqui coisas que eu acho que eu faço bem hoje, tá? Por exemplo, capacidade de análise é uma. Resiliência. Isso aqui, por exemplo, veio do negócio de soja, né? O negócio de soja testou muito a minha resiliência, né? E por aí vai, vocês vão colocando todas as suas habilidades comportamentais aqui. E aqui ao lado você coloca cases. Então eu vou colocar um case meu aqui, ó. Abertura de um atacadista importante na região. Esse é um exemplo.
Outro, construção de um plano de lançamento. Lançamento de um produto importante da companhia que eu trabalho. E assim a gente termina o nosso elevator pitch. Então, quando você fizer tudo isso aqui certinho, vai ficar um discurso simples, objetivo e que consegue traduzir todas as suas experiências, as suas habilidades comportamentais e os cases de sucesso que você teve durante a sua trajetória. Com isso em mãos, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, é importante que você tenha um contexto do que está acontecendo naquela região e naquele negócio que você quer atuar. Então, se você vai atuar com um negócio, por exemplo, de venda de semente de trigo no Rio Grande do Sul, qual que é o contexto do mercado de trigo, né? Bom, está tendo aumento de área, diminuição de área? Como é que está o sistema de rotação de culturas? Na empresa que você está concorrendo, ela é a líder de mercado? Ela tem concorrente? Ou se você está entrando no mercado de químicos, por exemplo, você tem o produto líder? Como é que está o seu acesso de mercado? Você é uma empresa que tem um portfólio completo ou você depende de um produto, né? Como é que está o estoque desse produto no mercado, né? Então você começa a fazer uma análise para entender melhor o contexto. Então, como é que funciona? A gente tem fatores internos, essa aqui é a famosa análise SWOT ou matriz SWOT. Então a gente começa avaliando fatores internos da companhia. Então, bom, eu estou concorrendo uma vaga para a companhia X. Então, internamente a ela, né? Como é o time? Como é o meu portfólio? Em que momento ela está? Como é que está de precificação, né? Então você começa a avaliar fatores internos positivos, que são as forças da empresa, e os fatores internos negativos, que são as fraquezas da empresa, tá? Depois você vai fazer uma análise de fatores externos, ou seja, de mercado, tá? E aí você vai olhar para pontos positivos, que são as oportunidades de mercado, e você vai olhar para fatores negativos, que são as ameaças, tá? E aí, por exemplo, o que entra em oportunidade? Vou dar um exemplo, eu que trabalho no mercado de sementes de milho. A gente está vendo a abertura de empresas de etanol no Rio Grande do Sul, de produção de etanol, que vão produzir etanol a partir de cereais de inverno e de milho. Então haverá um fomento do mercado de milho. O que é isso? É um fator positivo externo de mercado. Então é uma oportunidade, né? Em contrapartida, a gente vê uma área de trigo aumentando no Rio Grande do Sul. O trigo, inevitavelmente, em alguns locais, ele vai entrar numa área que iria milho também, né? Então isso é o que? É um fator negativo de mercado, tá? É uma ameaça. Um exemplo de fraqueza pode ser portfólio. Bom, eu tenho um produto só para trabalhar na cultura da soja, se eu estou no mercado de químicos, né? Mas eu não tenho um produto bom para trabalhar em trigo. Então você tem um gap de portfólio, é uma coisa interna da companhia negativa, uma fraqueza, né? Ou você pode colocar a força. Eu vou entrar num time, ou eu quero entrar num time que é muito forte, de pessoas muito experientes, respeitadas na região. Então é uma fortaleza da empresa, é uma força dela, né? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui fictícios aqui, ó. Vamos lá. Eu vou escrever então a força, tá? Vou escrever aqui, ó. Time experiente. Eu vou colocar também aqui, ó, um portfólio completo. Em fraquezas, vou colocar aqui, ó, vamos pôr aqui a área de suporte de marketing, ó, suporte de marketing fraco. Pode ser uma fraqueza, é um ponto interno da companhia negativo. Vamos colocar oportunidades, né? Usinas de etanol abrindo no estado. Uma ameaça. Avanço da área de trigo.
Então você vai preenchendo. E a minha recomendação é você não colocar só a sua visão sobre o negócio. Se você está concorrendo por uma vaga, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul. Se eu vou concorrer por uma vaga no Mato Grosso, eu conheço um pouco a agricultura no Mato Grosso, de forma prática. Então o que eu deveria fazer? Eu pego, né, o conhecimento que eu tenho da região, coloco numa matriz SWOT, mas é altamente recomendável que você ligue para pessoas que trabalham nessas regiões também, para que você consiga complementar a tua visão de mercado. Então, através da sua opinião e de mais, vamos por 3 a 5 pessoas, você vai construir uma análise SWOT completa. Você vai estar entendendo bem o contexto da empresa e da região, tá? Agora, qual que é o pulo do gato? É a gente conseguir conectar tudo que está no nosso elevator pitch, ou seja, as nossas experiências e as nossas fortalezas comportamentais, com a situação em que vive a vaga, com o contexto da vaga. Ou seja, você vai olhar para os desafios e para as oportunidades daquela posição que você está querendo assumir e você vai conectar o que eu tenho de fortaleza aqui para ajudar, quais experiências eu vivi que vão me fazer desempenhar bem nessa função, né? Então, olha só, nesse primeiro quadrante que a gente tem aqui na matriz ao lado, a pergunta é: que experiências e fortalezas comportamentais se conectam com as forças que você achou na sondagem que você fez na vaga? Então, o que tem de força lá? Bom, tem um portfólio completo, né? Se eu olhar meu elevator pitch, por exemplo, eu vou ver aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Trabalhei com milho numa região onde eu tinha pouco portfólio, tá? Isso realmente aconteceu. Eu vou colocar aqui aprendizado, eu vou complementar aqui, ó. Vamos lá. Olha só, que legal. Trabalhar com portfólio incompleto. Bom, se eu trabalhei naquela região com um portfólio que não atendia a todas as necessidades de mercado, eu tive que me especializar em gerar mais demanda, em fazer comunicação de massa. Então eu tinha pouca ferramenta, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Então, com um portfólio completo, com certeza eu vou saber os caminhos para fazer com que esse portfólio performe na região. Então eu vou unir uma experiência minha, né, com uma força da vaga. Então vamos colocar aqui em cima, ó. Vamos lá. Vou escrever aqui assim, ó. A região, a empresa na região possui um bom portfólio. Como eu trabalhei, como eu trabalhei com portfólio ruim, tive que desenvolver habilidades para lançar bem os produtos e gerar muita demanda. Ponto. Um exemplo, fraqueza de marketing. Eu não coloquei aqui atrás no elevator pitch, mas eu fui do time de marketing. Eu fui do time de marketing de suporte, né? Dentro da companhia que eu trabalho hoje. Então, se eu sei que tem uma fraqueza da empresa que é um marketing fraco, como que eu posso contribuir com isso? Com a experiência, ó. Tive experiência. Vamos lá? Experiência com marketing de clientes. Então, os gaps que essa empresa tem com marketing na região, eu posso colaborar porque eu passei por uma vaga que trabalhava com lançamento de produto, com precificação de produto, com ações de lançamento. Então, eu posso tentar trazer um pouco desse know-how de marketing para suprir alguns gaps de suporte dessa companhia ou dessa vaga que eu estou concorrendo, né? Outro ponto, usinas de etanol abrindo no estado, né? Vamos supor aqui, eu vou criar para a gente ter exemplos, né? Mas vamos supor que eu tenha trabalhado no Mato Grosso, né?
ou nos cerrados de forma geral. Nos cerrados já existem usinas de etanol que consomem milho, então eu já entendo, por exemplo, a dinâmica de mercado de uma usina de etanol, né? Que ela tem que garantir o milho dela, a indústria tem que continuar funcionando de forma contínua, então eles fazem contratos, travamentos de compra com agricultores. Então vamos supor que eu já entendo esse cenário, né? Estou lá no Mato Grosso e estou vindo para uma vaga no Rio Grande do Sul. Eu colocaria aqui, cara, como que eu posso aproveitar essa oportunidade? Ó, tenho conhecimento da dinâmica de trabalho de uma usina de etanol, por ter trabalhado no Cerrado brasileiro. Então, opa, eu estou unindo, de novo, eu estou unindo as minhas experiências, fortalezas, cases com as necessidades da vaga. Vocês estão entendendo isso? E para terminar, bom, avanço da área de trigo, né? Bom, o que eu posso colocar aqui? Então eu tenho que colocar quais as experiências e fortalezas comportamentais, né, se conectam com oportunidade de sondagem de vaga. Então, bom, lembra que eu falei, por exemplo, que eu tenho facilidade de análise? Então, já que o mercado está diminuindo, eu tenho que ganhar market share. Então, através da minha capacidade de análise, irei formular estratégias de ganho de market share na minha carteira de cliente. Tive experiência disto na vaga de marketing que atuei. Então, enfim, pessoal, repassando tudo que eu queria mostrar para vocês, vamos voltar lá no Elevator Pitch. Vamos fazer um apanhado geral de tudo isso aqui. A gente começa falando da nossa experiência, né? 3 pilares das nossas experiências, que são quais os desafios que você teve, quais foram os seus aprendizados e quais foram as entregas que você fez, ou seja, como era aquela região antes de você entrar e depois que você saiu, né? E aqui eu gosto de trazer números, evidências claras das suas entregas, né? Embaixo eu vou colocar as minhas fortalezas comportamentais, que vêm através do autoconhecimento, do amadurecimento, mas também de algumas metodologias que eu propus para vocês. E aí eu vou escrever os meus cases de sucesso aqui do lado. Depois eu vou fazer uma análise do contexto da região e da vaga e da empresa que eu estou concorrendo para aquela vaga. Eu vou entender quais são as forças e fraquezas da empresa, que são fatores internos, e eu vou entender quais são as oportunidades e as ameaças de mercado, que são fatores externos, tá? Então, unindo a minha experiência, os cases, as minhas fortalezas comportamentais com os desafios e as oportunidades da vaga, como que eu crio um discurso para mostrar para quem está me entrevistando que eu tenho toda a experiência e as habilidades necessárias para entrar naquela região e fazer um bom trabalho. Então, pessoal, esse é o método que eu uso de como se preparar para uma entrevista. E agora vamos para a prática. Eu espero que você possa aproveitar bem essa planilha, faça os seus testes e treine aí para você performar bem nos seus momentos de entrevistas. Tá joia? Até a próxima!